Fernandes, que foi descartado por Temer. O cargo de ministro do Trabalho está vago desde o mês passado, quando Ronaldo Nogueira pediu demissão e voltou à Câmara para disputar as próximas eleições. A decisão do PTB de indicar Cristiane Brasil foi tomada depois de um grande impasse. O nome de Pedro Fernandes, que é do Maranhão, chegou a ser cogitado para ocupar o cargo, mas teria sido vetado pelo ex-presidente José Sarney. A partir daí, o nome de Cristiane surgiu para unir os deputados do partido em favor da aprovação da reforma da Previdência. A nomeação de Cristiane Brasil deve ser publicada no Diário Oficial de amanhã e a posse só deve ocorrer na semana que vem. Com isso, o governo espera retomar as articulações para aprovar as medidas que considera essenciais para recuperar a economia e acalmar a base aliada, que está dividida sobre a aprovação das reformas como a da Previdência. No Diário Oficial de hoje, foi publicado o Orçamento da União de 2018. O valor aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente foi de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. O presidente vetou 1 bilhão e 500 milhões de reais para o Fundo de Manutenção do Ensino Básico, mas manteve 1 bilhão e 700 milhões de reais para o fundo criado para financiar campanhas eleitorais. O ministro Marcos Pereira, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, pediu demissão do cargo. Foi a terceira baixa no governo Temer em um mês. Na carta ao presidente Michel Temer, o ex-ministro cita os desafios alcançados, apesar das dificuldades políticas. Marcos Pereira, do PRB, destacou alguns tópicos que considerou importantes no período em que comandou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O reposicionamento internacional do Brasil, como a expansão de fronteiras no mercado internacional, o fortalecimento dos laços com a Argentina e a renovação por 5 anos do acordo bilateral no mercado de automóveis com o principal parceiro na América do Sul. Sobre a União Europeia, previu que o Mercosul está próximo de concretizar um acordo de livre comércio com o bloco, além da desburocratização para o setor produtivo na exportação e importação. A China, Estados Unidos e a Argentina, nesta ordem de parceria comercial crescendo e o Brasil crescendo com 3%, que é a previsão que se está, a minha perspectiva é ótima para a economia, porque não só as exportações poderão ser beneficiadas, mas também a demanda interna com o crescimento do produto interno bruto. Marcos Pereira vai cuidar de questões pessoais e do planejamento do partido para as eleições desse ano. O Palácio do Planalto não comentou a demissão. Esta é a terceira baixa do governo Temer em menos de um mês. Em dezembro, Antônio Embaçaí, do PSDB, deixou a Secretaria de Governo e Ronaldo Nogueira, do PTB, pediu demissão do Ministério do Trabalho. Antes disso, o tucano Bruno Araújo já havia deixado o comando do Ministério das Cidades em novembro. Uma tempestade com ventos de até 160 km por hora provocou destruição e transtorno em países da Europa. Pelo menos 3 pessoas morreram. A ventania deixou o mar revolto durante a madrugada e formou ondas gigantes no sudoeste da Inglaterra. Casas, lojas e estacionamentos ficaram debaixo d'água na Irlanda. Em Saint-Malo, na costa da França, as ruas ficaram alagadas. A chuva intensa também provocou inundações em Paris. Pela manhã, a Torre Eiffel foi fechada por medida de segurança. Um andaime usado na manutenção de um prédio desabou sobre os carros. Este morador diz que o barulho foi muito forte e, por sorte, ninguém se feriu. Mais de 200 mil casas estão sem energia elétrica no país. Na Alemanha, uma competição de esqui foi cancelada por causa dos ventos. E na Suíça, o descarrilamento de um trem deixou 8 feridos. A tempestade segue agora para a ilha de Córcega, no Mediterrâneo. E os ventos podem chegar a 200 km por hora. Nos Estados Unidos, a onda de frio bateu recorde. Ao menos 15 pessoas morreram nos últimos 5 dias por causa da baixa temperatura. Uma forte nevasca obrigou o governo da Geórgia a declarar estado de emergência em 28 cidades. O aeroporto internacional de Savannah está fechado. Em Nova York, as fontes congeladas viraram atração turística. Mas nas estradas, o gelo provocou muitos acidentes. Os animais também sofrem com as baixas temperaturas. 3 tubarões morreram congelados em Massachusetts. Em Ohio, os termômetros registraram 25 graus abaixo de zero, a menor temperatura em mais de 100 anos.
Tempestades de neve são esperadas para amanhã, no sul e leste dos Estados Unidos. A onda de frio deve durar até o fim da semana. As Coreias do Norte e do Sul reativaram hoje uma linha telefônica que estava fechada havia 2 anos. Foram 20 minutos de conversa em 2 ligações. É um sinal de reaproximação que não agrada aos Estados Unidos. Essa é a situação na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, sempre tensa. Mas hoje os dois lados decidiram restabelecer uma linha direta de comunicação e podem ter um encontro de cúpula na semana que vem. Em ritmo diplomático, é uma aproximação acelerada, como não se via desde o fim do conflito que manteve a Península Coreana dividida há mais de 60 anos. A linha direta de telefone entre as 2 Coreias foi cortada há 2 anos. Ela fica em Panmunjom, cidade dividida pela zona desmilitarizada que separa os 2 países. Eleito no começo do ano passado, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, sempre defendeu o diálogo e a aproximação com o Norte, apesar das críticas dos Estados Unidos. No discurso do início do ano, o líder norte-coreano Kim Jong-un propôs negociações com o vizinho a respeito da possível participação do Norte nas Olimpíadas de Inverno, mês que vem, na Coreia do Sul. Para o governo americano, não existe diálogo com a Coreia do Norte enquanto o país mantiver um programa de armas nucleares. O jogo mudou. Aparentemente, sem a participação de Washington como mediador, os 2 lados decidiram dialogar por conta própria. Kim Jong-un também ameaçou a Casa Branca. Disse que tinha um botão na mesa dele pronto para lançar uma arma nuclear. Pelas redes sociais, Donald Trump respondeu: "Eu também tenho um botão nuclear e o meu é bem maior e mais poderoso." A questão é que não existe botão algum, mas uma valise de 20 quilos que sempre acompanha o presidente americano. Dentro dela, uma lista dos alvos que podem ser atacados e uma série de códigos que ele precisa acionar antes de lançar a arma mais destrutiva do planeta. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou hoje um projeto de lei para combater a divulgação